Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou a Deia. Hoje eu vou falar de uma biografia, A Vida de C.S. Lewis, do Ateísmo às Terras de Nárnia, escrita por Alistair McGrath. O autor é um ex-ateu convertido ao cristianismo. Entre outras atividades, ele é teólogo, professor de teologia e escritor, inclusive tem diversos livros publicados, e eu fiquei curiosa para ler alguns desses livros dele, pelo pouco que eu pesquisei a respeito do autor. Bom, o título do livro, já pelo pouco que eu pesquisei sobre o autor, parece ser também um título que tem muito a ver com ele, porque da mesma forma que o C.S. Lewis foi do ateísmo ao cristianismo, o autor, pelo jeito, foi da mesma forma, né? Bom, a vida do escritor é bastante interessante pelo pouco que eu pesquisei, mas como o vídeo trata-se de C.S. Lewis, vamos a ele, né? Nesta biografia, o autor vai contar a vida do C.S. Lewis desde a infância na Irlanda até a sua morte e vai falar também da importância da sua obra, né, de todos os seus livros durante a sua vida e após a sua morte também, né? Qual a importância do C.S. Lewis para o cristianismo. E ele coloca o C.S. Lewis lá em cima mesmo, colocando-o como uma pessoa extremamente singular para o cristianismo. Além de examinar as correspondências do C.S. Lewis, a gente percebe que o autor ele leu todos os livros do C.S. Lewis, até porque além de mencionar diversos livros do C.S. Lewis, ele vai citar algumas passagens e vai correlacionar com algumas situações que o C.S. Lewis viveu, né? Por exemplo, ele vai contar aqui um pouco da infância do C.S. Lewis e vai falar do momento em que a mãe do C.S. Lewis faleceu e o sofrimento do C.S. Lewis por conta disso, né? E de que forma o autor expressou essa sua dor, todo esse sentimento em relação ao falecimento da sua mãe no livro Surpreendido pela Alegria. E é interessante porque, como eu falei, ele vai mencionar diversos livros e diversas situações, diversos trechos de livros, né? E eu, particularmente, não li C.S. Lewis. Todos esses livros aqui são do Alisson, né? O Alisson está lendo bastante C.S. Lewis e o único que eu li até então foi As Crônicas de Nárnia. Inclusive, eu estou fazendo uma releitura e trazendo aqui para o canal, né? Nesse momento eu estou lendo o quarto livro, O Príncipe Caspian. Mas eu percebi que com os comentários, né, que o autor faz a respeito dos livros do C.S. Lewis, isso faz com que a gente sinta vontade de ler os livros do C.S. Lewis. Então, assim, eu já vinha sentindo vontade de ler alguns livros do autor, até porque eu tenho vários em casa agora, né? E o Alisson tem lido bastante, tem gostado bastante, mas com essa biografia eu fiquei ainda mais interessada para ler alguns livros específicos. O autor ele parece gostar bastante da obra do Lewis, mas ele não é um escritor que vai passar a mão na cabeça do biografado. Ele vai contar algumas coisas que, na minha opinião, são pesadas. Essas coisas que ele fala fazem parte da fase em que o C.S. Lewis era ateu ainda, né? E, enfim, mesmo achando pesada, eu achei interessante ele ter contado, porque isso demonstra a fidelidade que ele tem, a correspondência a todo o material que ele teve acesso e está colocando ali na biografia. Até porque tem outras biografias, mas eu não li nenhuma a respeito do C.S. Lewis, né? Então eu gostei de ver, sim. E ele vai falar também a respeito do relacionamento do C.S. Lewis com o seu pai, com o seu irmão também. Claro que o autor vai mencionar aqui também a amizade do C.S. Lewis com o Tolkien, e essa relação de amizade entre os dois é bem detalhada, é bem interessante de ler aqui também. E ele vai falar também sobre o casamento do C.S. Lewis com uma mulher muito mais jovem que ele, divorciada e com um filho. E é curioso que aqui no livro ele conta os perrengues que ele passa por conta desse casamento, inclusive pelo que ele comenta aqui, esse casamento acabou ajudando a afastar o C.S. Lewis de alguns amigos, como Tolkien, por exemplo, e parece que alguns amigos viam algo de errado, né? Não viam com bons olhos esse casamento. E para o C.S. Lewis, pelo que a gente vê aqui nessa biografia, esse casamento era mais uma questão burocrática
para ajudar a Joy, né, que era o nome da esposa dele, ajudar essa mulher a poder se estabelecer ali na Inglaterra com o filho dela de forma legal e poder trabalhar também. A gente vê com mais detalhes o porquê de tudo isso. Inclusive, sobre isso, o autor vai mencionar um filme que foi feito também para contar essa história aí do C.S. Lewis com esse casamento, né? E o filme se chama Terra das Sombras e tem o Anthony Hopkins no papel principal, ou seja, interpretando o C.S. Lewis, e vai contar essa história de como ele conheceu essa mulher mais jovem, que era uma mulher que era casada na época, né, e se divorciou do marido, tinha já um filho. Eles se casaram e, enfim, aqui já estou contando mais um pouquinho a respeito do filme, né. No filme o que a gente vê como eu falei, eles se conhecem, acabam se casando. No filme também o casamento é por questões burocráticas a princípio, mas no final das contas o casamento ele dura pouquíssimo, né? Porque ela vem a falecer. Bom, ela tinha uma doença e antes dela falecer, o C.S. Lewis realmente se encontrou apaixonado, enamorado, enfim, amando esta mulher, né? Então, quando ele percebe que ele vai perder essa mulher, ele descobre que ele a ama de verdade, né? Isso a gente vê tanto no livro quanto no filme. Mas o que o filme faz, como cita o autor, é romantizar demais esse relacionamento, né? O filme realmente não vai mostrar o lado ruim ou o lado negativo ou os perrengues que o C.S. Lewis enfrenta por conta desse casamento, o que o autor faz aqui no livro. Então eu acho bem interessante ler o livro e assistir ao filme também. Eu gostei muito de ter visto esse filme, eu acho que foi muito bem feito. É um filme parado, é um filme que vai contar a história do C.S. Lewis relacionada a esse casamento dele, mas ele como é no momento, né, um professor em faculdade, né, um professor em Oxford, e ele é professor de filosofia, enfim, então é um filme totalmente parado. Então é só para quem tem curiosidade e gosta mesmo. Quem gosta de algo mais acelerado talvez não goste do filme, né? Mas eu acho interessante conhecer um pouquinho sobre a história do C.S. Lewis, tanto no livro quanto no filme. Como eu falei, o fato de o autor Alistair McGrath mencionar diversos livros do C.S. Lewis e mencionar de uma forma mais aprofundada, como uma análise desses livros. Claro que não são todos os livros que ele vai analisar aqui e não é de uma forma extensa, né? É uma forma bem breve, mas isso faz com que a gente tenha vontade de ler os livros do C.S. Lewis. Então, super recomendo essa biografia. Como eu falei, fiquei curiosa para ler outros livros desse autor e caso eu leia, eu trago para cá também. Super recomendo o filme também, que inclusive eu encontrei no YouTube, então eu vou deixar o link na descrição. E é isso, essa é a resenha de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém que possa gostar também. Se quiser fazer algum comentário, fique à vontade. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!